Podemos pegar a nossa leitura devocional das Sagradas Escrituras e transformá-la em uma mensagem para uma pregação? Como saber se aquilo que toca o nosso coração é de fato a voz do Espírito Santo de Deus e, portanto, esta mensagem pode ser utilizada como uma mensagem pregada no púlpito da igreja? Outra coisa, é possível compreender a Bíblia Sagrada apenas aguardando a inspiração do Espírito Santo sem fazer uma leitura sistemática da mesma? É sobre isto que eu quero conversar com você neste vídeo. Eu sou o professor Júnior Mendes e quero convidar você a ficar comigo neste vídeo para nós compreendermos estas questões. É claro que todo crente deve, ou pelo menos deveria ter, no seu momento devocional, aquele momento particular, onde ele se debruça sobre as Sagradas Escrituras, onde ele vai meditar, ele vai orar, vai conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. O problema é que quando estamos, muitas vezes, fazendo este tipo de leitura, a leitura da Bíblia ela é subjetiva. Ou seja, nós vamos para o texto aguardando que Deus fale conosco, que Deus traga-nos uma inspiração ou uma nova mensagem, e algumas vezes nós estamos ignorando que o texto já é a mensagem inspirada de Deus, que o próprio texto já é a palavra do Espírito Santo e que, portanto, é Deus falando conosco através daquele texto. O problema é que algumas vezes esta meditação ou esta leitura ela é tomada e ela é trazida para o púlpito da igreja em forma de mensagem. E qual é o problema disto? É que em alguns momentos, quando se está fazendo este tipo de leitura, nós a fazemos subjetivamente e, portanto, a leitura pode ficar contaminada pela nossa contextualização. Ou seja, podemos estar passando por um determinado problema, por uma determinada situação, e aquilo vai influenciar diretamente a nossa leitura do texto. Você compreende? Sim, nós podemos ser levados a entender nas Escrituras algo que o texto não está dizendo. E podemos ainda, o que é perigoso, tomar isto como a voz do Espírito Santo e transformar em uma pregação e dizer que estamos pregando de forma inspirada, ou seja, uma pregação inspirada. Eu vou trazer um exemplo para que você compreenda melhor aquilo que eu estou falando. Imagine que o crente está no seu momento devocional e este crente passou recentemente por um problema de traição. Ele foi traído por um amigo, ele foi traído por um irmão, ele teve um problema que lhe trouxe bastante dor ao seu coração. Este crente está ferido e ele vai para as Escrituras Sagradas, para o seu momento devocional. E nesse momento de leitura devocional, imagine que o crente está lendo esse seguinte texto. Jeremias 17:5, onde diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Neste momento, esse crente para e começa a refletir sobre esta palavra. E ele está agora olhando para o texto e sua mente e o seu coração também está olhando para a sua realidade. Por quê? Porque ele está, indubitavelmente, influenciado pela sua contextualização, pelo seu próprio ambiente. E ele está lendo: maldito o homem que confia no homem. Logo, este crente chega à conclusão que o texto bíblico está dizendo que não é possível confiar em ninguém. Percebe? Ele viu o texto, ele leu o texto, e agora, de posse desse texto, ele acaba percebendo ou acaba entendendo que o Espírito Santo está falando com ele e, portanto, a Bíblia está ensinando que não se pode confiar em ninguém. E ele pega esta mensagem e transforma isto em uma doutrina, ou transforma isto em um ensino, e traz isto para a igreja. Ora,
Se ele tivesse feito uma leitura mais prestativa ou uma leitura mais dedicada do texto, ou procurado pelo menos ler o texto em uma outra versão de Bíblia, ele nem precisaria fazer muito esforço para saber que não é isto que o texto está querendo dizer. Esta leitura ele fez na Almeida Revista e Corrigida, mas se ele for fazer esta leitura em uma outra versão da Bíblia, veja só, somente uma mudança de versão, o texto já traz uma clareza melhor ou maior para o entendimento. Olha como diz este mesmo texto na Nova Bíblia Vida. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Percebe? Percebe que o texto está dizendo outra coisa daquilo que foi entendido, e foi entendido por causa da contextualização, da adesão cega ao contexto, ou seja, da influência subjetiva que teve sobre o texto por causa do momento que ele está passando. Então este é o grande perigo de se ter aquilo que é chamado muitas vezes de pregação inspirada, quando ela é resultado exatamente de uma leitura devocional, onde não se teve o cuidado de fazer uma pesquisa melhor do texto lido. Aí você pode estar perguntando, então eu não posso pegar uma leitura devocional e transformar ela em uma pregação? É claro que pode, é claro que sim, mas é preciso fazer o que eu chamo de dever de casa. É preciso pegar aquilo que você entendeu a partir desta leitura e procurar saber se aquilo condiz com o texto bíblico, ou seja, fazer uma interpretação do texto. Ver outros autores, ver se outra pessoa já teve esta mesma compreensão. Porque você precisa entender, a Bíblia é um livro para se ler ou para se estudar em conjunto. Alguns entendimentos é preciso ser submetido ao entendimento de outros. É preciso saber se o que outro interpretou, aquilo que foi deixado escrito em obras, está de acordo com aquilo que eu estou entendendo. E quando eu faço isso, quando você faz isso, evita-se de trazer para o púlpito da igreja uma mensagem não bíblica, uma mensagem que não diz aquilo que a Bíblia está de fato querendo dizer. Você certamente já pode ter escutado alguém dizer exatamente o que eu acabei de dizer desse texto de Jeremias 17:5. Alguém dizer que não é possível confiar nas outras pessoas, que a gente não pode confiar em ninguém, porque a Bíblia diz isso. Mas quando você vai reparar e ler numa outra versão, o simples ato de ler em uma outra versão, você já tem um entendimento claro daquilo que o texto está dizendo. Jeremias não está dizendo, ou Deus não está dizendo através do profeta Jeremias, que não se pode confiar em ninguém. Ele está dizendo que a gente não pode, em algumas situações, confiarmos em nós mesmos. Que confiar na sua própria capacidade, na sua própria força, pode lhe colocar numa situação de maldição. Aliás, se descermos um pouco mais no texto, o versículo 7 vai fazer justamente o contraponto a esta informação, porque acaba sendo um texto de paralelismo, né? E vai dizer, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Percebe? Então, se tiver o cuidado somente de ler mais um pouco do texto, ou seja, não tirar o texto do seu contexto, evita-se também este problema de pensar que estamos trazendo uma mensagem inspirada, quando na verdade foi uma interpretação equivocada do texto bíblico. Eu quero trazer para você o que disse David Hellman a respeito deste assunto ou a respeito desta situação. O Espírito Santo, sem dúvida, é fidedigno e pode, por milagre, implantar seu intento em nós de modo intuitivo. O que ele está dizendo? Que no momento devocional, da nossa leitura devocional, quando nos debruçamos sobre o texto sagrado, quando lemos, quando meditamos, quando pensamos, quando oramos, sim, nós ouvimos a voz do Espírito, nós podemos receber do Espírito Santo um entendimento, né? Uma iluminação sobre aquele texto. Mas isto, como diz ele, olha, essa possibilidade não nos
poupa de realizar o trabalho árduo de exegese. O problema está justamente aí, quando apenas ficamos na leitura devocional, quando não temos a preocupação de fazer o estudo das Sagradas Escrituras, quando não temos o trabalho hermenêutico de examinar o texto, de pelo menos ler em uma outra versão de Bíblia. Aliás, eu quero deixar aqui esta orientação, um pregador da palavra de Deus, principalmente para você que está iniciando, para você que está começando no ofício sagrado de pregar. Você precisa ter mais de uma versão de Bíblia. Você precisa adquirir Bíblias de estudos, Bíblia com concordância, Bíblia com dicionário, para que auxilie você nesta compreensão e você possa trazer uma mensagem que vai edificar a igreja, que vai tocar positivamente e transformar os crentes que estão ouvindo você pregar. Devemos continuar fazendo o nosso devocional, mas devemos muito mais. Nós que pregamos a palavra de Deus, continuar fazendo a nossa leitura, os nossos estudos sistemáticos das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha sido, na verdade, esclarecido a respeito deste assunto. Deus te abençoe e que possamos nos encontrar em um próximo vídeo para continuarmos falando a respeito das Sagradas Escrituras. Deus abençoe você e a sua vida.